Então, galera, recentemente eu fui para uma festa de família e depois daquele, vamos dizer assim, clímax inicial de todas as festas, né? Onde tem a comida, a bebida, as risadas, tem aquela parte morna da festa, né? Até sua conclusão. E onde boa parte das pessoas param para puxar assunto, conversar, dialogar. E tive uma experiência que me fez pensar sobre o mecanismo de conversa, né? O mecanismo da conversa, né? O sistema de comunicação nosso, que é algo que eu já tenho pensado já, gostaria de estudar mais sobre isso. E nessa experiência foi o seguinte, eu estava ali com mais duas pessoas, né? A gente estava conversando algo simples, não muito relevante, sobre o clima, sobre o caminho de volta, horário. E aparece um senhor, tinha lá seus 50 e tantos anos, e ele tava com roupas finas, né? E aí ele veio puxar assunto, né? Ele veio até o nosso grupo de 3 pessoas. E até então eu gosto, né, de sempre ser ameno na conversa, que aí vai aquela questão que eu disse para vocês, do sistema, né? Ele veio puxar assunto, né? E no decorrer eu fui continuando a conversa e ele falou que conquistou tantos mil de um jeito, tem uma renda líquida de outro jeito, que não venderia uma casa perdendo tanto. Até aí a gente vai observando, poxa, será que dá para continuar isso? Será que dá para puxar alguma informação de valia pra gente? Às vezes a gente tá aprendendo com alguém, né? No mecanismo, no meu automecanismo, eu procuro sempre reforçar as ideias que as pessoas apresentam a mim, tentar aprender com elas, tentar colocar um ponto de raciocínio sobre alguma coisa que eles pensam ou fazem e querem expor. Analisar, gosto bastante de analisar. Em alguns momentos também gosto de passar o que eu sei, ou que eu pretensiosamente acho que sei. Então, nesses momentos, eu diria que já é do meio pro final, depende muito também, né? Então, até então, eu estava só observando qual era a forma como ele gostava de conversar. E à primeira vista, deu pra perceber que ele gostava de demonstrar as suas conquistas, que pra mim não há nada de errado, mas é a forma como ele gosta de iniciar. Logo depois, eu quis trazer um raciocínio, né? Diante de tantas conquistas que ele fez, eu quis fazer um raciocínio em cima de como ele conseguiu, de qual estratégia, né? Não o seu segredo, mas uma estratégia básica, uma opinião sobre isso, sobre venda de imóvel e tudo mais, né? E ele discordou prontamente de mim, só que eu não trouxe uma opinião. A questão é que ele veio de um espírito combativo. Então deu para ver que a forma como ele encara o sistema de comunicação é como um enfrentamento. Eu tenho que vencer este oponente em argumentos, com conhecimento, com fatos. Só que ali é uma conversa de família, informal, né? Nós dois éramos dois desconhecidos. E então, assim, não deu para entender exatamente por que era tão importante para ele. Ou seja, será que o ego dele era tão elevado? Aqui a gente tá fazendo só uma questão de análise. Aqui não é para expor ninguém. No máximo quem tá se expondo sou eu. Inclusive, podem apontar várias falhas do meu raciocínio. E mostrou assim um bolinho de dinheiro, que é a forma como ele acredita que é o mundo, como é que é no que ele acha que é mais importante, tudo. Isso fez eu ponderar, então é assim que ele pensa, é assim como ele gosta de continuar o diálogo, né? E tem um amigo meu, né, da capital, que eu acredito ter um mecanismo entre nós dois muito bom de conversa, que é, existe certos pontos que um ou outro entende mais, e esse outro lado do diálogo
reconhece que o parceiro tem mais conhecimento em determinados itens e há uma troca de informação e de opinião, e essa opinião trocada tem bastante valor porque essa pessoa conhece desse mundo mais do que o quem está perguntando, quem está recebendo, né? Um exemplo básico, né? Eu gosto mais de rock, ele gosta mais de rap. Então, quando eu vou comentar sobre rap, a opinião e a visão dele tem muito mais peso e muito mais relevância para mim, e vice-versa. Isso torna nutritivo. Parece que sempre na conversa a gente está ganhando mais. Porque cada fala que um ou outro dá, ou alimenta para ser trabalhado muito mais porque entende, ou você aprende, ou você passa o conhecimento, né? E aí depois há algumas memórias da infância que acaba tornando nostálgico e agradável a conversa. Há uma opinião com uma clareza e um respeito muito grande sobre qualquer tipo de escolha que a pessoa teve. Então, eu sempre observo isso com muita qualidade na conversa, porque você vai observar, conversando com diferentes tipos de pessoa, que às vezes ela quer expor uma frustração, muitas das vezes também não vai te ouvir, outras das vezes vai falar demais ou falar de menos, dar comentários que você considera superficial, não vai conseguir alimentar, ou quando chegar ao nível que você considera profundo a conversa, não precisa ser, nossa, vou falar de Nietzsche agora. Não, minimamente ali que exige um pouco mais de profundidade, a pessoa opta por ficar calado, brincar ou se retirar. Então, assim, existem vários tipos de formas como as pessoas veem as conversas. E as conversas são essencial para a construção da sociedade, né? Então é isso. Eu queria expor para vocês essa experiência. Desculpa aí meu lado descritivo não ser tão bom. Eu tenho que tirar essa vergonha de falar na câmera. E o que vocês acham dessa ideia? Vocês percebem que há uma diferença entre vocês mesmos conversando com outras pessoas, o sistema, como elas gostam de conversar, que é diferente do seu, da sua forma. Então é isso, galera. Deixa nos comentários, vamos continuar esse diálogo e tamo junto até o próximo vídeo. Valeu!